Bom dia, queridos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom poder partilhar a palavra de Deus. Continuamos sem estar nos templos, cultuando juntos, mas continuamos ouvindo a palavra de Deus e refletindo e cultuando o Senhor nas nossas casas. Eu quero, nessa manhã, nesse dia tão especial que é dia do Senhor, partilhar uma palavra e desejar que Deus te abençoe, que Ele fale ao teu coração, que você sinta o agir de Deus, que você ouça o Espírito falando com você, que você consiga dar uma resposta a Deus depois dessa reflexão. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão dos desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos de toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insisto com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Queridos, que Deus nos abençoe na ministração da sua palavra. Essa é uma palavra muito prática para nós. Por quê? O apóstolo Paulo ele tem muito disso, né? Ele vem trazendo nas suas cartas, vários conceitos bíblicos, conceitos a respeito do Evangelho e de repente ele coloca algo mais palpável para nós entendermos. É a pergunta: e daí? O que eu faço agora? Eu entendo o Evangelho, eu tenho Cristo no coração, eu sei que eu tenho que viver por Deus, esses conceitos tomaram conta de mim e agora eu tenho que aplicá-los. E o próprio nome aqui que o tradutor da Bíblia deu, né? Vivendo para agradar a Deus. Se a gente abrir a Bíblia do João Ferreira de Almeida, que a gente está mais acostumado, ele usa uma expressão assim, ele fala agradando a Deus. Deixa eu só achar aqui. Tá aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4. Exortação à prática da santidade. Queridos, nós temos um povo, uma igreja que foi plantada por Paulo. Se você olhar lá em Atos 17, você vai ver a gênese dessa igreja, a igreja sendo plantada, como Paulo teve uma confusãozinha com os judeus lá que não queriam, os judaizantes, né? Que não queriam aceitar essa palavra, os gregos que pensavam diferente, e depois de lá ele vai para Bereia. Mas lá em Atos 17 está a plantação dessa igreja. E essa carta é o seguinte, é uma carta para aquela pessoa, porque o apóstolo Paulo ouve falar da igreja, ele mandou Pedro, e agora ele ouve falar da igreja. O Pedro vem, Timóteo vem e dá as boas notícias daquela igreja. Então Paulo está muito feliz com aquela igreja,
as pessoas já tinham entendido o Senhor, estavam vivendo pelo Senhor, e Paulo vai dar um conselho a mais. Algo para falar para aquela igreja: gente, ó, continua como vocês estão. Vamos lá, solidifica isso, dá um passo a mais. Eu sempre uso uma expressão que eu aprendi do meu professor Wagner, professor de hebraico do seminário. Ele diz que existe um patamar. Quando você chega no patamar e não sai dele, você está no patamar da mediocridade. A gente tem sempre que avançar diante do Senhor. Temos que sempre crescer para a glória e honra do nome do Senhor. E o apóstolo Paulo tá falando para os irmãos isso aqui. Gente, ó, vamos lá, eu estou feliz com vocês, mas eu quero dar mais um conselho para vocês. Como é que vocês vão agradar a Deus? Como é que vocês vão praticar as coisas de Deus? E ele dá 3 conselhos muito práticos. E esses conselhos envolvem a relação conosco mesmo, com o nosso corpo, a relação com o outro e a relação com a comunidade que nos cerca. Então, são 3 formas de viver e agradar a Deus a partir de nós. A nossa relação com o nosso íntimo, com os nossos desejos, e aqui ele vai falar dos desejos sexuais, a relação do amor com o outro e a relação com a comunidade, com os de fora. Como é que se dá essa primeira... Como é que eu agrado a Deus comigo mesmo? Ele fala assim: irmãos, ó, eu vou pedir uma coisa para vocês. A vontade de Deus é que vocês se santifiquem, que vocês se abstenham da imoralidade sexual, do jeito que os pagãos faziam. Naquela época vivia-se uma sociedade muito desregrada sexualmente, que não é diferente da nossa época hoje. E Deus chama, o apóstolo Paulo chama, né, Deus através do apóstolo Paulo, fala assim: gente, ó, vamos lá, cuida da sua vida. Irmãos, todos nós temos dentro de nós a semente do pecado. Nós temos a semente santa, mas nós temos a semente que o pecado plantou. Tudo na nossa vida foi desfeito, foi desfigurado, inclusive a nossa sexualidade. Então a nossa sexualidade, ela se transformou numa sensualidade. Nós temos dentro de nós isso. Vivemos numa sociedade em que o sexo é altamente banalizado. Vivemos uma regra da palavra de Deus que diz que a vida sexual é para o prazer meu e da minha esposa, numa relação mútua de prazer, numa relação mútua de satisfação. Inclusive o próprio apóstolo Paulo fala que é para a gente não se abster disso com as nossas esposas, por entender a importância disso. E agora ele vem e fala assim: gente, ó, eu já falei para vocês, mas eu vou falar mais uma vez. É isso que o apóstolo Paulo está falando, assim, ó, quanto ao que eu instruí, eu vou instruir de novo. Se santifique, se santifique. Abstenha-se da imoralidade sexual. Cada um controle o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Irmãos, nós não somos animais irracionais. Nós somos pessoas pensantes, nós temos o Espírito dentro de nós. Não tem o porquê nós vivermos uma vida desenfreada com as nossas paixões sexuais. Você tem condição de se controlar. Você tem condição de pensar. Você tem condição de viver uma vida santa que glorifique a Deus. Ah, pastor, mas para o senhor é fácil, que o senhor é casado. Não é essa a questão. É lógico que é mais fácil. O cara que é casado é mais fácil ele falar, porque ele tem sexo com a esposa dele. Mas o cara que é solteiro, a menina que é solteira, é mais difícil. Mas, irmãos, a Bíblia não está dando classificação de dificuldade, porque até mesmo quando você for casar, você vai perceber que não é assim, né? Que existem outros problemas, outras variantes aí nesse processo. A questão é, independente da tua posição, casado, solteiro, das tuas guerras, das paixões sexuais dentro de você, o apóstolo Paulo falou assim: gente, ó, segura a tua onda, domina as paixões desenfreadas. O apóstolo Paulo sabia que isso é algo difícil. Tanto é que ele para dizer assim, ó, nessa santificação, nesse processo de santificação, domina ela, segura ela. E ele fala mais: nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite, pois o Senhor castigará essas práticas
como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. E tem mais, queridos. Aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, está rejeitando o próprio Deus. Veja, quando a Bíblia faz questão de tratar um assunto específico como esse, é porque o assunto é delicado. Eu e você sabemos como é difícil segurar as nossas paixões. Eu e você sabemos como é difícil segurar nossas taras sexuais, os nossos desvios sexuais, as nossas tentações sexuais. Mas o apóstolo Paulo está falando assim, gente, ó, eu queria ensinar uma forma para você agradar a Deus. A primeira é segura. Segura. E eu gosto muito dessa expressão. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominada pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos desconhecem Deus. Ninguém aqui está negando que é difícil. Ninguém aqui está negando que tem algo tão difícil aqui dentro de nós. O que Paulo está falando é segura, controla, domina. Que dessa forma você vai agradar a Deus. Segundo ponto, ame o outro. E é bonito isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó, quanto ao amor fraternal, ou seja, um assunto X, agora vamos para outro. Você já sabe, se você dominar as suas paixões, você agrada a Deus. Agora, outra forma de agradar a Deus. Quanto ao amor fraternal, não precisamos nem escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados a amarem uns aos outros e de fato vocês amam, contudo insisto que cada vez mais assim procedem. Olha que bonito que isso. Paulo está falando assim, gente, ó, quanto ao amor fraternal, vocês já sabem. Vocês sabem que a lei foi resumida em uma, que diz assim, ame o Deus acima de todas as coisas e o teu próximo quanto a ti mesmo. Vocês já sabem, vocês estão demonstrando. Só que eu quero insistir, continue procedendo. Irmãos, não dá para pensar numa relação com Deus em que eu glorifico o meu Deus, em que eu domino as minhas paixões, mas que eu não amo o próximo. Veja que não é... eu não estou te dando aqui uma cartela, o apóstolo Paulo não está te dando uma carteira de opções, como se fosse uma carteira de investimento celeste, e você escolhe qual que é o melhor investimento. Não, rapaz, para mim é fácil segurar a onda, então eu vou escolher esse aqui, eu vou escolher segurar as paixões, mas amar o próximo aí já é difícil. Então não, pula, eu já segurei as paixões. Não, o apóstolo Paulo está falando da maneira de viver para agradar a Deus, e essa maneira envolve segurar a minha onda, me dominar, só que tem mais, envolve amar o outro. Porque eu glorifico a Deus na relação comigo mesmo e com o outro. Não existe uma igreja evangélica que não sofra a dor do outro, que não ame o outro, que não se importe com o outro, que no momento tão delicado que nós estamos vivendo, de necessidade física, de necessidade de todos os tipos, onde as pessoas estão morrendo, a igreja não sinta nem a dor do outro, não consiga nem perceber a vida do outro, tem alguma coisa errada. Isso não é evangelho. Veja que o apóstolo Paulo está falando, segura, só que ama o outro. E aqui, queridos, nós temos que convir que a igreja de Tessalônica tá num patamar muito mais, né, muito maior. Porque o apóstolo Paulo está falando assim, gente, ó, eu não precisaria nem escrever. Vocês estão demonstrando amor. Não estou nem chamando a atenção de vocês. Eu só quero dizer assim, ó, insistir, continue procedendo assim. Querido, se você ama, continue amando. Amor não tem limite. Amor ao outro, não, essa frase é complicada, né? Você me entende, mas assim, de limite de tamanho. Amor é algo que eu sempre dou. É algo inesgotável. Não precisa parar de amar. Ah, mas a pessoa me fez mal. Nós fizemos para Deus. Nós maculamos a glória de Deus, assim mesmo Ele nos amou. Ele continuou nos amando, Ele continuou nos dando, Ele continuou cuidando de nós. O seu amor, a sua justiça, a sua perfeição continua. No dia do julgamento vai ter um limite o seu amor? Não. Ele vai agir com justiça e vai continuar amando. Amor é algo que nós damos para o outro porque nós recebemos de Deus. Ninguém deixa de amar. Uma mãe não deixa de amar o seu filho. Ah, já cessou. Você esgotou a minha cota de amor. Não. E o apóstolo Paulo sabe disso. Sabe por quê, queridos? Porque esse patamar que alguns de nós chegamos, que vira o nosso patamar da ignorância, a gente chega num patamar e fala assim, ufa, já tá bom.
É como se a igreja de Tessalônica olhasse para Paulo e falasse assim, Paulo, ó, nem vem, viu? Nem vem que a gente já está amando. Aí Paulo fala assim, não, eu sei que vocês estão amando, mas eu quero insistir que cada vez mais assim proceda. Se você ama, queridos, continue amando. Continue amando. Ame, 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 ame o outro. Ame o outro. Demonstre Deus através do amor do outro. Se você não ama, queridos, e se você é alguém que consegue muito segurar as suas paixões sexuais, parabéns para você. Que você continue segurando cada vez mais, mas que você ame. Porque na Bíblia, diante de Deus, a gente não pode escolher o que agrada a Deus. Nós temos que agradar a Deus em todas as nossas relações. Então, a primeira é comigo mesmo, a segunda com o próximo e a terceira é com a comunidade que nos cerca. Olha o que Paulo fala, versículo 11. Esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, eu sempre ouço a pergunta, pastor, como é que eu faço para agradar a Deus? Cuida da tua vida, trabalha, tenha uma vida tranquila, cuide dos seus negócios, cuide da sua família. Aí Paulo fala com muita autoridade como nós instruímos, porque além de instruir, Paulo fazia isso, né? Paulo, quando uma igreja sustentava, ele só ia pregar, quando precisava ele parava para fazer tenda e continuava pregando. Paulo cuidava da sua vida, e enquanto cuidava da sua vida, dava testemunho. Irmãos, uma das melhores formas de nós testemunharmos o nome do Senhor é quando nós temos uma vida tranquila. Quando nós cuidamos dos nossos negócios, do trabalho das nossas próprias mãos. A tua vida é o teu carro-chefe. Se você é uma pessoa que cuida da tua família, do teu casamento, do teu trabalho, se no meio dessa angústia toda que estamos vivendo, a tua casa é um porto seguro, você está agradando a Deus, porque você está dando testemunho. Olha assim, ó, a fim de que ande decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependa de ninguém. Eu vou ler na outra versão, versículo 11 diz assim: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como nós ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Irmãos, quando nós cuidamos da nossa vida, quando nós não dependemos das pessoas, quando depender aqui no sentido de alguém sempre ficar precisando ajudar financeiramente, nos dar o suporte, quando nós conseguimos essa autonomia diante de Deus, nós agradamos a Deus e tem mais, nós nos portamos com dignidade com os de fora. Queridos, igreja não pode ser um peso para ninguém. Cristão não pode ser um peso para ninguém. Cristão tem que ser uma força motriz que carrega as pessoas, que empurra as pessoas, que chama as pessoas, que testemunha para as pessoas através da sua vida. Então, queridos, não existe essa coisa do crente que consegue segurar suas paixões sexuais, que consegue amar os outros, mas dá muito trabalho, mas não cuida da sua vida, mas não consegue gerir a sua família. Não existe. A vida cristã é um todo. Ah, pastor, mas eu estou mal numa época. Sim, nós vamos ficar maus. Tem época que vai ser muito ruim, a gente vai precisar da ajuda uns dos outros, e a Bíblia já mandou suportar uns aos outros. Tem época que você não consegue gerir a sua própria vida por conta das suas tentações, das suas lutas, das suas dificuldades, mas nós continuamos crescendo para a glória de Deus. Nós continuamos evoluindo para a glória de Deus. Senão a gente entra naquela turma dos desempregados que já desistiram de buscar emprego. Eles estão há tanto tempo desempregados que eles já não vão mais buscar emprego. A esperança deles acabou. A situação está tão ruim que eles não têm coragem nem de ir mais, porque eles não vão achar. Agradar a Deus é parte de um todo, para nós concluirmos, que passa por... Tem vários aspectos, né? Aqui o apóstolo Paulo só deu 3, que passa por segurar as minhas paixões sexuais, segurar a minha onda e viver em santidade, que passa pelo amor que eu demonstro ao próximo, e esse amor precisa ser bem
caracterizado como o amor de Jesus e que passa pela forma que eu cuido da minha vida, do trabalho das minhas mãos, da minha família, do meu testemunho como outro. Se você não tem testemunho com os de fora, você não está agradando a Deus. Se as pessoas não olham para você e percebem algo diferente, mas você é alguém que segura a tua onda, você é alguém que ama teus irmãos da igreja, mas você não dá um testemunho por de fora, não está valendo, querido, você não está agradando. Nós temos que parar urgente e entender que aquilo que agrada a Deus não é uma carteira de investimento celestial, que você escolhe a melhor ou você escolhe aquela que você consegue se dar bem. Não, você vem um pacote junto. Aqui é mais fácil para você, amém. Continue firme, não ceda, porque até nisso Satanás pode te tentar. Aqui é muito difícil para você, fortaleça-se, busque, ore, procure a ajuda de alguém, mas agrade a Deus da forma que Ele quer, porque viver para Deus é agradar a Deus da forma que Ele quer e Ele ordenou. E aqui em Tessalonicenses 4, Deus nos ensina as 3 formas. Que Deus te abençoe. Que você segure as tuas paixões sexuais, porque não esqueça que elas podem te derrubar, como derrubaram grandes homens e mulheres ao redor da história, como continuam derrubando e como ainda vão derrubar. Segure. Se você ama, ame mais. Ame o outro. Ame como Jesus amou. Se você tem dificuldade de amar, busca isso. Vá demonstrar, porque isso é uma condição essencial do Evangelho, é amar. E se você não está conseguindo gerir a sua vida como um todo, trabalho, família, relação com o meio ambiente, relação com o que te cerca, vai atrás, queridos, porque isso é um dos grandes cartões de visitas do Evangelho e uma das grandes formas de evangelizar, principalmente hoje. Hoje, como as pessoas não aguentam mais informações, tem muito vídeo, muita informação, muita pregação, muito folheto, muito tudo, o testemunho é uma grande arma poderosa de evangelizar quem está ao nosso redor. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia na presença do nosso Deus. Deus de amor, obrigado pela tua palavra, Pai, que nos renova, que nos chama, que nos confronta. Essa palavra tão prática do apóstolo Paulo, que é oriunda de conceitos da tua palavra, que o Senhor nos ajude. Nos ajude a segurar a nossa onda. O Senhor sabe como é difícil, Pai, como é difícil lidar com a nossa sexualidade, com a nossa sensualidade, com as nossas paixões. Nos ajude a nos dominar, nos santificar, a não envolver ninguém nisso, a não envergonhar o Teu nome. Nos ajude a amar uns aos outros com esse amor tão lindo que veio da Tua cruz. Que as pessoas consigam perceber este amor na relação conosco. E nos ajude, Pai, a gerir a nossa vida, para que, ao gerir a nossa vida, os de fora possam perceber a diferença que o Evangelho do Senhor faz naqueles que vivem no Teu reino e para a Tua justiça. Que o meu irmão que esteja ouvindo essa palavra, que eu que estou ouvindo e falando essa palavra, possa entender e agradar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, um bom domingo de paz.